Sejam bem-vindos a mais um Conexão Bíblia. Abordamos no programa anterior a respeito da tentação. Você pode ver esse tema no card acima, logo depois da abordagem do tema de hoje, onde estaremos trabalhando o tema sobre o pecado e seus malefícios. Portanto, me acompanhe nessa abordagem do Conexão Bíblia de hoje. Assim como existem aqueles que negam a existência de Deus, de igual modo há quem nega a existência do pecado, sendo o mesmo de origem desconhecida. Há muitos outros que até defendem a existência do pecado. Contudo, dizem eles, que ninguém é capaz de saber sua origem e a maneira como o pecado tem se manifestado no mundo. Estes se justificam citando Deuteronômio 29:29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, as reveladas nos pertencem a nós e aos nossos filhos. Entretanto, a palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, faz questão de denunciar e revelar o pecado, mostrando de onde ele veio e revelando os seus efeitos nocivos e a sua tirania destruidora, afetando o mundo humano e espiritual. O pecado não é algo fragmentado e acidental. Não é um ato de debilidade ou fraqueza. É certo que, ao ceder ao pecado, é fato que foi um ato pensado, planejado e praticado. Lúcifer não foi enganado quando cometeu o primeiro pecado. Adão não foi enganado quando pecou lá no Éden. Por mais que a ciência cristã afirma que o pecado é uma negação, o pecado é uma realidade extremamente maligna e agressiva. Por mais que o mundo possa chamar de lapso, de erro, fraqueza ou acidente, o pecado é sério, pois conduz à morte e ao julgamento. O Senhor adverte a Caim: se procederes bem, não é certo que serás aceito? Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo será contra ti, mas a ti cumpre dominá-lo. Como o pecado tem sido real? Quais são os seus malefícios? O pecado tem sido realidade e tem se manifestado de dois modos distintos. A primeira maneira está relacionado ao pecado adâmico. Mesmo como a nova vida em Cristo, do regenerado, constitui uma propensão herdada para pecar. A segunda maneira é uma violação voluntária da vontade de Deus por uma pessoa moralmente responsável, o pecado pessoal. Santo Agostinho define o pecado como o que é dito, feito e desejado contra a lei eterna. Já John Wesley diz que o pecado é uma transgressão voluntária de uma lei conhecida. Por mais que muitos tratam o pecado como um problema de pouca importância, é certo que o pecado gera em nós uma enfermidade, trazendo dor, penalidade, separação de Deus, morte espiritual. O homem rompe com Deus ao desobedecer ou permitir que o pecado faça morada, faça guarida no seu coração. Ao olharmos Gênesis 3, para a queda do homem, não podemos em nenhum sentido considerar como consentimento, licença ou mesmo permissão de Deus para o homem pecar. O único sentido em que se pode pensar é que, muito embora Deus, na sua onisciência, sabia que o homem pecaria, Deus não interveio para impedi-lo. Isso nos leva à posição bíblica que o homem caiu somente pela sua própria determinação de cometer pecado, gerando em nós trevas, angústia, medo, miséria e escravidão. É imperativo, portanto, dizer que a inimizade, a separação que o pecado provoca entre nós e Deus é real e é danoso. E mais, o pecado é tão trágico que quando isso ocorre em nós, temos a tendência de fugir e tentar nos esconder de Deus.
Mas fugir é a pior coisa que podemos fazer. É impossível esconder de Deus. A única coisa a fazer, portanto, é arrepender-se, confessar e apropriar-se do perdão divino. E com certeza, as consequências do pecado é devastador, pois o pecado é sinônimo de rebelião gravíssima contra o Eterno. E isso é tão sério que, humanamente falando, não conseguiríamos erradicar pelas nossas próprias forças esse mal. Deus, sabendo disso, pela grandeza da sua graça, toma iniciativa e vem ao nosso encontro. Intervém em nossa história, nos resgatando do pecado e de seus malefícios. Mas como Deus intervém na nossa história? Como acontece esse resgate do homem em relação ao pecado? Vamos tratar desse assunto do resgate do homem em relação ao pecado em um de nossos próximos programas. Portanto, se inscreva no canal, ative as notificações para ser notificado sobre os nossos próximos vídeos do Conexão Bíblia. E não se esqueça de dar o seu like para dar relevância ao canal. E não se esqueça de ver o documentário sobre o dilúvio, que está disponível no card acima. O Conexão Bíblia fica por aqui. Até o próximo programa.